Hello, student! Hoje nós estudaremos a unidade 9, Unit 9, do terceiro ano do ensino regular. A unidade 9 se trata sobre tempos contínuos e se encontra na página 905, page 905. O conceito que a gente encontra nessa página vai se tratar sobre uma ação que está, esteve ou estará acontecendo em determinado momento e logo acabará. Ou seja, quando a gente escuta o termo continuous, a gente já entende que aquela ação teve uma duração, né? E ela pode acontecer, essa ação com uma determinada duração, uma determinada continuidade, ela pode acontecer no passado, no presente, no futuro. Para a gente começar a entender esse tempo contínuo, eu trouxe para vocês desmembrados os usos do present continuous, do past continuous e do future continuous. Os usos do present continuous se encontram na página 905, page 905. E aí, o que a gente pode entender sobre esse uso do present continuous? A gente tem duas situações quando a gente usa esse tempo verbal. A primeira ação, a primeira descrição vai ser quando essa ação ela é contínua, tá? Ou seja, ela é contínua, ela tem uma continuidade, é uma ação contínua no presente. E aí tem um exemplo do livro de vocês, retirado do livro de vocês. She is sending an audio message. She is sending an audio message. Ou seja, a ação ela é contínua, ela está enviando uma mensagem de áudio, essa ação ela teve um início, está tendo uma duração, uma continuidade, e em algum determinado momento ela vai se encerrar. A gente também usa o present continuous quando a gente quer representar uma ação repetida, ou seja, que ela tem uma determinada continuidade, uma frequência, uma insistência de uso. Why are you trying to do this? Why are you trying to do this? A gente entende que, né, você está vendo uma questão. Por que você está tentando fazer isso? Por que você está tentando fazer isso? Esse present continuous, ele está sendo utilizado para representar uma insistência, uma ação repetida. O uso do past continuous, que se encontra na página 906, page 906, já vai tratar de ações simultâneas, ou seja, eu tenho uma primeira ação no passado e simultaneamente está acontecendo uma outra ação no passado. Só que essa ação simultânea no passado, ela tem uma duração, ela tem uma continuidade. As ações estão acontecendo simultaneamente. Uma ação, ela é pontual, enquanto a outra ação possui uma duração maior, tá? O exemplo retirado do livro de vocês descreve assim: He was washing the dishes when I got home. He was washing the dishes when I got home. Ou seja, eu tenho uma ação no passado, I got home, né? Eu cheguei em casa, e aí eu tenho uma outra ação no passado, que esta sim tem uma duração maior, né? A ação durou um tempo maior. He was washing the dishes, tá? Percebam que o simple past é utilizado para marcar uma ação pontual, enquanto o past continuous é utilizado para marcar uma ação com duração. Ambas as ações estão acontecendo no tempo passado. Vocês podem notar que no primeiro exemplo do past continuous, a gente tem dois sujeitos, né, das orações distintas. I got home and he was washing the dishes. Eu cheguei em casa e ele estava lavando os pratos, a louça. No segundo exemplo, vocês podem notar que as ações simultâneas, elas também podem acontecer, né? Ou seja, as duas ações podem acontecer
com o mesmo sujeito, né, das ações. E aí a gente também vai utilizar o past continuous. She was shaking with anger when she left the house. She was shaking with anger when she left the house. Ou seja, a ação pontual ainda existe com o sujeito ela. Ela deixou a casa. Simple past para marcar a ação pontual. E ela mesma realizou a ação contínua no passado, ou seja, ela estava tremendo de raiva. Ela estava tremendo de raiva. Então, notem que o past continuous pode representar ações simultâneas, sejam com dois sujeitos da oração ou também o mesmo sujeito da oração realizando as duas ações. Na página 907, on page 907, aí a gente vai ter o uso do future continuous, tá? Que também traz essa ideia de ações simultâneas, mas são ações simultâneas que vão acontecer no futuro, tá? E aí o livro de vocês traz o seguinte exemplo. I will be reading a book when she arrives tonight. I will be reading a book when she arrives tonight. Ou seja, a ação pontual futura quando ela chegar essa noite. Quando ela chegar essa noite, eu estarei lendo um livro. Eu estarei lendo um livro. Então, notem, por favor, que eu estarei lendo um livro é uma ação contínua, tá? É uma ação que tem uma duração. Mas ela vai acontecer em simultaneidade com uma ação pontual, que vai ser quando ela chegar em casa. No item 2, nós teremos o primeiro tempo verbal, present continuous, que se encontra na página 905, on page 905. A estrutura do present continuous é marcada pelo verbo to be no presente, tá? Conjugado no presente, mais o main verb, que é o verbo principal, na forma gerúndio, tá? Ou seja, main verb, verbo principal, é aquele verbo que marca a ação daquela sentença, tá? Na estrutura afirmativa, nós teremos o verbo, né, conjugado, to be, no presente, am, is ou are, dependendo do subject pronoun, né, do sujeito, não só do pronoun, mas do sujeito da oração. E aí teremos as seguintes estruturas. I am studying, he is studying, we are studying. Na forma negativa, nós teremos os verbos conjugados, né, unidos à partícula de negação not. Então, nós teremos as seguintes estruturas. I am not studying, he is not studying, we are not studying. Notem que a gente, na forma negativa, não vai utilizar os auxiliares do e does. Na forma negativa, a gente não vai usar os auxiliares do e does. No present continuous, o verbo to be não atrai os auxiliares, tá? No present continuous, o verbo to be não atrai os auxiliares. Então, nós temos as seguintes formas contrárias. Am not, nós temos a forma informal, ain't. He's not, nós temos a forma isn't. Are not, nós temos a forma contracta, aren't. Na sentença interrogativa, a gente tem uma mudança de posição sintática, ou seja, o verbo to be modifica de posição, troca de posição com o sujeito da oração. Aqui nos exemplos, os subject pronouns, os pronomes sujeitos. E aí temos as seguintes estruturas. Am I studying? Is he studying? Are we studying? O item 3, past continuous, se encontra na página 906, on page 906. E a estrutura do past continuous ainda continua sendo verbo to be e um verbo principal, main verb.
Só que agora o verbo to be passa a ser conjugado no passado, tá? Lembrando que ainda o verbo principal, main verb, é aquele verbo que caracteriza a ação, né, ocorrida. E esse main verb, ele estará na forma de gerúndio. E aí nós temos que relembrar a conjugação do verbo to be no passado, que são as formas, né, was e were, tá? Nós temos as formas was and were. Então, podemos ter as seguintes estruturas. I was sleeping, he was sleeping, we were sleeping. Na forma negativa, nas sentenças negativas, a gente poderá ter as seguintes estruturas. I was not sleeping, he was not sleeping, we were not sleeping. Desculpa, we were not sleeping. E aí notem, tá, que a partícula de negação not vai se unir ao verbo to be conjugado. Reparem na forma negativa que a partícula de negação not vai se ligar ao verbo to be, tá, no passado. E é daí que a gente tem as formas contractas. Wasn't and weren't, tá? Nós temos wasn't e weren't como formas contractas. Se a gente já está entendendo que a partícula de negação se une direto com o verbo to be, é claro que aqui também, no past continuous, o verbo to be não vai atrair, não vai ter necessidade do uso do auxiliar did, que representa o passado, né? A gente não vai utilizar a forma de auxiliar did, tá? Ou didn't. Na forma interrogativa, o subject pronoun muda, troca de posição com o verbo to be conjugado, tá? O verbo to be e o subject pronoun, eles mudam de posição sintática, eles mudam de posição na sentença. E aí a gente passa a ter as seguintes estruturas. Was I sleeping? Was he sleeping? Were we sleeping? Ok? O item 4, que está na página 906, on page 906, a gente terá o future continuous, a gente terá o futuro contínuo, né? E a estrutura passa a ser agora com o uso do auxiliar will, tá? Com o uso do auxiliar will, ou seja, essa partícula que não tem uma tradução específica, mas ela contém função sintática, função gramatical dentro da frase, ok? E aí nós temos o auxiliar will, mais o verbo to be na base form, ou seja, sem aquela partícula de infinitivo, que é o to na frente do verbo, to sleep, por exemplo. Então, não vai ter esse to inicial, que é a partícula de infinitivo. E aí, na base form, ou seja, apenas sleep, ele vai estar unido ao will, tá? Então, a gente vai dizer will be. Will be. E posterior a essa junção de auxiliar mais verbo to be, a gente passa a ter o main verb, ou seja, o verbo principal, aquele verbo que é encarregado de informar a ação. Esse main verb, esse verbo principal, ele se encontra no gerúndio, ok? Então, vamos lá ver essa estrutura na prática. Na forma afirmativa, virá da seguinte forma. I will be sleeping. He will be sleeping. We will be sleeping. Na forma negativa, nós teremos a seguinte estrutura. I will not be sleeping. He will not be sleeping. We will not be sleeping. Notem que a partícula de negação nessa estrutura, ela é atraída pelo auxiliar, ou seja, o auxiliar possui uma força de atração maior do que o verbo to be. Lembram
que nas estruturas anteriores, no presente e no passado, a gente viu que o verbo to be atraía a partícula de negação not. No futuro, como a gente tem o uso do auxiliar will, o auxiliar tem força maior de atração, gramaticalmente falando, e ele atrai a partícula de negação not para ele. Tá? Então, as estruturas, vocês podem observar da forma contracta, vocês vão reparar que o not está ligado ao auxiliar will. Então, o que antes a gente tinha will not, passa a ser won't, ok? Ou seja, o not não foi atraído pelo verbo to be. O will teve mais força e atraiu o not, né? A partícula de negação not. Então, deixo aqui para vocês terem atenção que o auxiliar will atrai a partícula de negação not. Na forma interrogativa, é o auxiliar will que vai mudar de posição com subject pronoun. Na estrutura interrogativa, a partícula, né, o auxiliar will, mudará de posição com subject pronoun, tá? Então, passará a ser will I be sleeping? Will he be sleeping? Will we be sleeping? Ok? Se atentem a isso. Quem muda agora de posição com subject pronoun é o auxiliar will. Novamente, o auxiliar toma mais força, tem mais força que o verbo to be nas ações gramaticais, nas funções gramaticais que estão acontecendo, né, ocorridas dentro daquela sentença, ok? Continuando ainda o assunto de future continuous na página 906, eu preciso conversar com vocês para uma outra estrutura apresentada no future continuous. No livro de vocês podem observar que o chart, que é a tabela, né, se encontram as duas formas verbais. E aí eu preciso explicar para vocês, conversar com vocês, qual seria a diferença da estrutura que a gente acabou de ver, com o auxiliar will, e com essa estrutura de futuro, com o termo going to be, ok? E aí qual é a diferença, tanto na estrutura, né, escrita gramatical, quanto na estrutura semântica, ou seja, qual o significado que essa estrutura passa, qual é a ideia que isso tem de futuro. Então, primeiro, vamos à estrutura. A estrutura desse futuro com going to be, ela é feita da seguinte forma. A gente tem o verbo to be, tá? A estrutura que não vai ser variável, ela vai ser fixa. Going to be, ou seja, o verbo to be vai ser conjugado, e ele vai ser conjugado no presente. O going to be vai ser a estrutura fixa, ou seja, não vai ser conjugado, não haverá modificação para cada subject pronoun, tá? Não é conjugado. E aí teremos o main verb com a estrutura de gerúndio. Nós teremos o verbo principal, aquele que indica a ação principal, na forma de gerúndio. Então, quem carrega a ideia de futuro é a expressão going to be, tá? E é isso que eu gostaria que vocês se atentassem. Na afirmativa, a estrutura vai ser organizada da seguinte forma. I am going to be sleeping. He is going to be sleeping. We are going to be sleeping. E aí o que acontece? Eu sempre dou a dica para os meus alunos de uma tradução equivalente, tá? Ou seja, não é a tradução literal, mas eu acho que é uma tradução que melhor a gente consegue entender a ideia que esse going to be no futuro carrega com ele. Quando eu digo I'm going to be sleep, eu entendo, eu posso fazer uma tradução equivalente de eu estou prestes a estar dormindo. Eu estou prestes a estar dormindo. Ou seja, é futuro, é um futuro, que você está prestes a fazer aquela ação.
né, a estar naquela ação. Só que é um futuro muito próximo do presente. A estrutura anterior que a gente viu, com o auxiliar will, define um futuro, e um futuro muito mais distante do presente do que a estrutura going to be carrega, tá? Segunda estrutura, né? Segundo exemplo. He's going to be sleeping. Ele está prestes a estar dormindo. Ele está prestes a estar dormindo. Ele está prestes a dormir. Ele está prestes a dormir. A gente normalmente fala assim, né? Na forma negativa, a gente terá a seguinte estrutura. I am not going to be sleeping. He's not going to be sleeping. And we are not going to be sleeping. E nos três exemplos, nas três frases, notem, por favor, que o not está presente. E aí a gente volta à mesma diretriz, à mesma regra de raciocínio do present continuous. A partícula de negação not será atraída pelo verbo to be, tá? Ou seja, daqui também tem como fazer as formas contractas, como a gente já viu anteriormente na estrutura do present continuous. E aí eu chamo aqui a atenção, né? Que o verbo to be atrai a partícula de negação not, assim como lá no present continuous. A forma interrogativa é o verbo to be, que vai trocar de posição, mudar de colocação com o subject pronoun. É ele que vai mudar a posição, a colocação do subject pronoun. Ou seja, são eles dois que vão trocar de lugares, ok? Então, a gente tem as seguintes estruturas. Am I going to be sleeping? Am I going to be sleeping? Is he going to be sleeping? Is he going to be sleeping? Are we going to be sleeping? Are we going to be sleeping? Na página 907, on page 907, a gente começa já a chegar no final da unidade e aí a gente entra em alguns assuntos dentro do Going Deeper. O Going Deeper, o primeiro, o final, né, da página 907, ele comenta sobre o gerúndio, como a gente vai formar e escrever os verbos no gerúndio. Primeira dica que é dada dentro do Going Deeper é a regra CVC, Consonant, Vowel, Consonant, que se diz respeito, né, a regra, contar, observar no verbo, a união, né, entre consoante, vogal e consoante. Só que essa percepção desse agrupamento, dessa união, ela precisa ser vista no verbo de trás para frente, do fim para o início. Não adianta a gente contar, observar a regra CVC no sentido de leitura, tá? E isso dá para perceber logo com o primeiro verbo, que é exemplo no livro de vocês. Stop. Se eu começasse a contar, a observar a regra CVC né, no sentido da leitura ocidental, da esquerda para a direita, a gente veria que não caberia, né? Porque seria consoante, consoante e vogal. Então, a gente precisa começar a observação, a leitura da regra CVC de trás para frente, do fim para o início. Ou, como eu costumo brincar com os meus alunos, da leitura oriental, da direita para a esquerda. Então, como é que a gente vai escrever o gerúndio desses verbos? A gente vai observar se é um caso, né, aplicado de CVC. Se for, a gente sabe que a última letra será dobrada. Stop, stopping, cut, cutting. Outra informação que o Going Deeper traz para vocês, que alguns verbos de sílabos oxítonos, ou seja, verbos de duas sílabas e que a ênfase, tá, a sílaba tônica esteja na última sílaba, ou seja, ela seja oxítona, tá? E aí também teria que terminar, né, na união, no agrupamento vowel, consonant, aí também vai ter a última letra dobrada antes de inserir
o sufixo de gerúndio, o sufixo ing. Então, notem bem, o verbo é prefer, a gente não diz prefer. O verbo é prefer, sílaba tônica, a última, oxítona. Lendo de trás para frente, do fim para o início, né, a gente observa que as duas últimas letras têm a organização vowel consonant. A penúltima letra é vowel, a última letra é consonant. E a sílaba oxítona é a última, né? Óbvio, por ser oxítona. Portanto, ela também vai dobrar a última letra, ok? Begin, begin, begin. A gente também tem a sílaba tônica na última sílaba. É de sílaba, é oxítona, né? A palavra é de sílaba, a palavra é oxítona. Então, a gente observa se tem a união, o agrupamento vowel, consonant, vogal, penúltima letra, consonant, última letra. Observou todos os casos? Está dentro, categorizado em todas as observações? Então, eu também vou dobrar aquela última letra antes de inserir o sufixo de ing, o sufixo de gerúndio, ok? Dando continuação ainda nesse Going Deeper, há duas questões referentes à fonética, de como a gente constrói o gerúndio a partir de referências fonéticas. O primeiro deles, né, o terceiro no caso, vai ser o verbo terminado em E. Todos os verbos terminados em E, a gente vai ter que retirar a última vogal e acrescentar o sufixo de gerúndio, o sufixo ing. E os falantes da língua inglesa acabaram agindo assim, né? O discurso acabou sendo gerado assim, porque eles entendem, compreendem que foneticamente a sonoridade não sai agradável se eles acrescentassem E, I, N, G. Então eles decidiram retirar esse E e simplificar o verbo de uma vez, né, foneticamente falando, só acrescentando o sufixo ing. E com aqueles verbos que tinham o long vowel, né, a vogal alongada, com IE no final, eles decidiram substituir também por, né, graficamente, uma vogal, entre aspas, longa, né, um som longo, para acrescentar esse ENG. Né? Então, nos verbos lie e die, por exemplo, a gente ainda mantém a vogal longa, lie, die, substituindo isso, né, na escrita pelo Y e acrescentando o sufixo ing. Então, eu espero que essas dicas que foram dadas ajudem, colaborem a vocês na construção, né, do main verb, do verbo principal em gerúndio. O segundo Going Deeper, ainda na página 907, on page 907, vai tratar das questões de tempos verbais e a representação temporal que elas possam ter. Então, dentro desse Going Deeper, há 3 observações. Primeira, a ação certa de ocorrer no futuro, ou seja, o present continuous, ele pode ser um tempo verbal que representa a ideia de futuro. We are moving to Canada. We are moving to Canada. Quando eu digo que nós estamos nos mudando para o Canadá, para o país Canadá, por mais que eu esteja usando um present continuous, né, uma ideia de continuidade, a minha ênfase semântica está em afirmar que essa ação vai ocorrer no futuro. A segunda situação, a ação iniciada no momento na fala, ou seja, o continuous tem a ideia de duração de uma ação, mas às vezes a ação está começando naquele momento. Ela vai ter duração? Vai, mas ela está se iniciando no momento em que eu enuncio aquela afirmativa. I'm going to bed now. I'm going to bed now. Eu sei que essa ação vai ter uma duração, mas eu estou indo para a cama agora. O início dela
começou, né, no momento em que eu enunciei, que eu falei essa afirmativa. A terceira situação são as previsões, tá? E que aí a gente tem a mesma ação dita com tempos verbais distintas, mas que ambas representam futuro. Então, ó, usando o future continuous, it's going to rain again tonight. It's going to rain again tonight. Está prestes a chover novamente amanhã. Está prestes a chover novamente amanhã. Future continuous. O tempo verbal é futuro continuous. E a ação, semanticamente, está localizada no futuro. Né? O significado, quando vai acontecer, está localizada no futuro. It's rain again tonight. It's rain again tonight. Está chovendo novamente amanhã. Está chovendo novamente amanhã. Notem que agora o tempo verbal escolhido está sendo present continuous, mas a gente sabe que semanticamente essa ação acontecerá no futuro, que essa ação acontecerá no futuro. Alunos, eu sei que essa lição ficou estendida porque tinham muitos detalhes para a gente rever, mas sempre gosto de dizer, e cada fim de aula eu vou dizer, do your best, faça o melhor que você conseguir fazer. Não se cobre tanto, faça com leveza, e eu espero de verdade que a cada dia, todos os dias, você tenha um bom dia. Have a nice day. See you soon.